Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um TV Mar News na manhã desta segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. E pelos próximos 15 dias estaremos juntos aqui novamente no comando do programa que é líder em audiência na emissora que é genuinamente alagoana. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e por lá você acompanha toda a programação da TV Mar Canal 525 com tudo em alta definição. Acompanhe também através do aplicativo TV Mar e pelo nosso canal no YouTube. Você perdeu o início do programa, você também terá a oportunidade de acompanhar na íntegra os melhores momentos e os assuntos também que nós vamos colocar em evidência, com a participação de personagens do estúdio, via Skype através de entrevistas e também a movimentação pelas ruas da capital alagoana, com a participação do repórter Fernando Palmeira, acompanhado também do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. As nossas redes sociais já disponíveis para você interagir também com a nossa produção, dá aquele like, aquele joinha e fique por dentro de tudo que está acontecendo em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Peço licença para poder entrar em sua casa, eu, Viderlan Araújo, na próxima hora com um amplo volume de informações aqui direto da Avenida Amélia Rosa, na Jatiuca, mas para todo mundo através dos mecanismos e recursos tecnológicos. Lembrando sempre que o programa TV Mar News tem o apoio do Plano de Saúde Apivida. Tem muita credibilidade no mercado. Quando falamos do Plano de Saúde Apivida, lembramos da qualidade dos serviços e tudo que ele oferece para a população. Olha só, são mais de 20 anos no mercado odontológico, mais de 40 anos na área de saúde, 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas, 109 centros de diagnósticos em imagem e coleta laboratorial. Não esquece, pensou em plano de saúde? Você já sabe. Apivida, saúde para valer. Dando um destaque agora nas manchetes da Gazeta Digital. Todos os dias, você já sabe, tem um panorama do que foi destaque no final de semana e também a previsão para esta segunda-feira na Gazeta Digital. Muitos anos aí, várias décadas de tradição, mais de 50 mil famílias passam fome nas favelas de Alagoas. Miséria extrema na pandemia. Está aqui entre os destaques. Com novas doses, Prefeitura retoma a imunização. Maceió planeja economia de 180 milhões em redução de 60% do déficit até dezembro. Casos e mortes têm avanço na Grande Maceió e no Agreste. Ministério Público diz que já apura gastos com pandemia em Alagoas. A agricultura também é destaque. Confetag denuncia abandono e cobra sementes. Além disso, quadra chuvosa e línguas sujas poluem 15 quilômetros de praias somente aqui em Maceió, viu, gente? Estamos falando da capital alagoana. Isso também daqui a pouco será tema na participação do jornalista Arnaldo Ferreira, trazendo também uma maneira mais ampla todos os seus comentários a respeito desse assunto. Mas eu quero pedir a sua atenção para trazer o repórter Fernando Palmeira, direto das ruas da capital alagoana, até porque se o tema é vacinação, o Fernando Palmeira está acompanhando tudo de perto ao lado do Chico Nogueira. Bom dia, ótima semana para você, Fernando. Chico, chega aí. Bom dia, Videlão. Um abraço para você, um abraço a toda a nossa equipe, a quem nos assiste. Muito obrigado pela audiência. Nós já estamos aqui no estacionamento do Jaraguá. Nosso querido Fernando Silveira está por aqui, um dos grandes coordenadores dos bastidores políticos de Alagoas. Fernando, ele pega o microfone ali, porque a gente vai falar sobre o trabalho que continua tanto lá no Papódromo, como aqui no Jaraguá, no Shopping Maceió, lá na parte alta da cidade, distribuído aí lá na Justiça Federal também, na Serraria, enfim, nos 4 cantos da cidade, os drive-thrus e os postos avançados de vacinação para os que não vêm de automóvel, como é o caso do Papódromo e outras localidades. Nós vamos falar sobre hoje, um dia que também é dedicado à vacinação desde o síndrome de Down e agora, principalmente a partir de agora, com aqueles do grupo de comorbidade. São os cardiopatas, são os diabéticos tipo mellitus e tantos outros. E Fernando está aqui conosco, Fernando Silveira, ele nos fala que também é portador de comorbidade, já vem com atestado médico, já entrou em contato com a coordenação aqui. Como é que está a sua situação para ter essa atenção especial hoje? Eu agradeço, Fernando, o seu programa, e eu fui bem atendido aqui aqui no Jaraguá pela equipe, tá certo? Trouxe o atestado, eu sou hipertenso
cardiopata com os 4 medicamentos que é solicitado por lei pelo Ministério da Saúde, tá certo? Junto com o governo do estado, que está fazendo um bom trabalho, e a prefeitura. E o atendimento foi maravilhoso aqui, a coordenadora, as enfermeiras, tá certo? Toda a equipe aqui de saúde. E com relação aos outros postos, eu sempre estou ouvindo e o atendimento está maravilhoso. Agora, cabe também a população ajudar a usar máscara, evitar aglomerações e, no geral, ser solidário com essa fase, tá certo? Porque a vacina, no momento, é um paliativo, mas que você vai ter um melhoramento das condições científicas para que essa vacina seja definitiva. Toda a pandemia só termina quando tiver todos vacinados, tá certo? E o pessoal com seus cuidados necessário para o resto da vida. Fernando, muito obrigado. Você veio de carro, veio a pé, como é que está a sua situação? Eu vim de carro, mas eu vim fazer antes uma consulta da comorbidade que eu tenho, se poderia ser vacinado ou não. Eu tenho 59 anos e a lei faculta a quem tem cardiopatia e hipertensão grave ser vacinado com essa idade. Você chegou a ser submetido a algum procedimento cirúrgico? Não? Eu fiz na Santa Casa uma angioplastia. Angioplastia. Então você agora vai para o carro, vai aguardar a sua exatamente, hora. Tá bom, boa sorte para você, Então, saúde, se cuide. E é bom ver o meu amigo, o meu xará, aí já tendo essa oportunidade de se antecipar a vacinação. Muito obrigado, Fernando. E obrigado também por estar dizendo aos jovens de todas as idades que todas as atenções, inclusive lavar bem as mãos, ter sempre uma asepsia, ou seja, tomar sempre banho, trocar a roupa sempre que sair para a rua. Enfim, todos esses cuidados para que evitemos os números que ainda estão ascendentes de óbitos e de contaminações desse vírus terrível que é deletério, é letal, que é o coronavírus. Muito obrigado, Fernando. Um abraço aí. Olha, e a gente... Entrega aí o Chico o microfone. Obrigado, Fernando. Pois é, só lembrando aqui, aqueles que estão tendo prioridade nesse momento são as comorbidades, como eu falei aqui, diabéticos, os que têm problemas dos pulmões, também hipertensão arterial, crônicos renais, aqueles que estão com problemas de obesidade mórbida. Então, existe um elenco aí dessas doenças. Foi doença crônica, tem sempre prioridade. Deixa o Chico mostrar como está o estacionamento. O número de veículos não é tão grande como nos outros dias. Ou seja, como é um grupo mais restrito de comorbidades, a exemplo do Fernando, que nos conversou com a gente agora, olha só o número de veículos muito pequeno, muito restrito. O que significa dizer que muitos com comorbidades estão começando a despertar agora para vir atender esse chamado do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, das secretarias de Estado e secretarias municipais de saúde. Essa é a movimentação aqui no estacionamento do Jaraguá, em mais um drive-thru, que está sempre batendo recordes de atendimento aqui a todos que acorrem a esse outro ponto estratégico dessa vacinação, que é vital para a comunidade. É a saúde e a vida, acima de tudo, que depende muito dessa vacinação e de todos esses cuidados que falamos agora há pouco. Quase mais do Chico Nogueira, Fernando Palmeira aqui do estacionamento do Jaraguá, para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro. Vider Araújo, a gente segue com você no TV Mar News. Fernando, me interessei muito quando a Prefeitura anunciou exatamente essa ação. E eu gostaria, Fernando, antes de você encerrar essa sua primeira participação, só para poder ficar claro para o nosso telespectador, até porque quando se fala em comorbidades, você já explicou muito bem, é quando há associação entre uma ou mais doenças crônicas. Por exemplo, o hipertenso e o diabético, o cardiopata ou o hipertenso. Agora, para poder ter direito a essa vacina, Fernando, precisa levar os últimos exames? O que é que você pôde aí, pelo menos, colher de informações? Quais são os requisitos para que o cidadão possa apresentar, a cidadã possa apresentar para ter direito a essa vacina? Levar a documentação, apresentar também os últimos exames, qual o período, por exemplo, 6 meses, 1 ano? O que é que você tem de informação a respeito desse assunto, Fernando? Pergunta importantíssima e que é bom deixar bem claro o seguinte: não adianta chegar
simplesmente se apresentar e dizer que tem uma comorbidade para receber a vacina antecipadamente. Não, não é assim que funciona. Tem que trazer um documento médico, a exemplo do Fernando, que trouxe os procedimentos cirúrgicos, trouxe todo o histórico e trouxe um atestado médico mostrando a sua comorbidade e que se enquadra dentro desse grupo de risco. Então é importante vir documentado, nada de boca, nada verbalmente vai resolver. Recentemente, uma grande amiga nossa, uma professora, esteve aqui para se antecipar, ainda não tínhamos esse grupo. E ela simplesmente não trouxe um documento dizendo que tinha passado por um processo quimioterápico. E aí foi simplesmente barrada. Pegou o telefone e a médica estava falando com ela, mas o pessoal daqui não aceitou nem por telefone. Ela teve que voltar à médica para pegar o histórico, para pegar todo um atestado, um relatório circunstanciado da sua condição de saúde para que fizesse jus à época. Ela estava na faixa etária certa, mas infelizmente, como falou que tinha passado por um processo de quimioterapia, tratando de um determinado câncer, ela não foi vacinada porque teria sim que trazer aquele documento médico. O que acontece aqui, todas essas comorbidades que já passamos, tem que trazer um atestado médico. Hipertensos muitas vezes encontram dificuldade porque não está num pico de hipertensão, o médico não pode checar, mas se tem um histórico já e atendido por um clínico e já acompanha, certamente não terá essa dificuldade. Portanto, a pergunta pertinente, importante, esclarecedora, e a gente simplesmente fecha o seguinte: é necessário para todos o grupo de comorbidade trazer um documento do médico oficialmente, com todas as características da doença e também o próprio número do Conselho Regional de Medicina do Profissional da Saúde. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para você que continua com Vida Araújo no TV Mar News. Obrigado, Fernando Palmeira, pelos seus esclarecimentos e parabéns aí mais uma vez por esse conteúdo e também por apresentar com essas belíssimas imagens do Francisco Nogueira a movimentação de momento em um dos pontos de atendimento que a Prefeitura já confirmou e já tem inclusive prestado esses serviços para a sociedade no estacionamento de Jaraguá como drive-thru para poder fazer o processo de vacinação ficar mais acelerado para as pessoas que agora entram no grupo de pessoas que têm atestadas questões de comorbidade e principalmente aquelas que apresentam mais de um quadro crônico. Pode ir fazer desde que leve realmente a recomendação médica. De boca, só beijo e olhe lá. Nada de boca, tá certo? Documento e atestado médico para poder confirmar. Olha, há quase um ano a pandemia se passou, na verdade, já tem mais de um ano, estamos já nos aproximando de 2 anos desse processo que mudou o comportamento do nosso dia a dia. E diversos profissionais precisam se reinventar para continuar exercendo suas atividades, garantindo, inclusive, a própria segurança e a de seus pacientes. Fernando Palmeira traz um exemplo para a gente. A classe de dentistas, por exemplo, o que é que eles precisaram fazer durante esse período para poder continuar prestando seus serviços para a sociedade? Mesmo antes da pandemia, os profissionais de odontologia já usavam máscara e já tinham enfrentamento de problemas como o HIV, por exemplo. Vamos saber nos dias atuais a obediência aos protocolos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e também como fica o uso da instrumentalidade e esse contato paciente e profissional da odontologia. Vamos conversar com a Andressa Lira, ela que nos fala sobre esse novo momento e também essa preocupação que sempre foi, sempre será uma constante nos profissionais da odontologia. A gente, além da máscara e da viseira, a gente também aderiu aos equipamentos de EPI externo. As capas, né, os capotes que antigamente só eram usados em cirurgias, né, por causa das gotas de sangue. Eu trabalho mais com a parte de ortodontia, não tem a questão do sangue, né? Mas mesmo assim as gotículas de saliva, elas estão presentes, né? No aerosol, na verdade, no consultório existem as gotas de saliva que elas ficam no ambiente. Então, entre um paciente e outro, a gente reforça a limpeza, né? A gente fica tendo que ter um tempo maior de intervalo entre um paciente e outro agora para conseguir fazer uma limpeza assídua em todo o ambiente.
Sobre equipamentos, o que é se adaptar e preferir o uso de alinhadores invisíveis, porque ele demanda menos visitas ao dentista. Isso. O alinhador invisível, ele vem com a tecnologia, ele já é um produto de tecnologia para correção dentária e na pandemia a empresa do alinhador invisível que a gente trabalha, ela também se reinventou. Não só nós profissionais, como as empresas que mexem com a odontologia se reinventaram. Então temos aplicativos hoje de acompanhamento ao paciente, onde o paciente continua em casa e a gente consegue avaliar. Então, além dos aplicativos, a gente consegue enviar para a casa do paciente o alinhador, para que se ele não queira ir no consultório ou ele esteja com suspeita de Covid, ele consiga ficar em casa, né? Aumentando assim a biossegurança da equipe do consultório, dos pacientes e até do próprio paciente. Cirurgias odontológicas, qual a melhor orientação no momento de pandemia? Então, evitar coisas estéticas, né? Realmente, se for um procedimento cirúrgico que o paciente precise fazer, ele vai ter que fazer, até porque essa pandemia ficou constante, né? Antes de uma cirurgia é feito entrega de antisséptico bucal para que ele bocheche antes de começar, eliminando assim uma boa parte das bactérias do meio oral. Independente do lockdown e das medidas que são adotadas pela maioria dos governantes e as autoridades sanitárias, o que é que se poderia passar de informação para a população num momento como esse, no momento de emergência, por exemplo, precisar do atendimento de um profissional da odontologia? E quais as orientações que você deixaria para toda a comunidade? Certo, gente, uma coisa que eu acho, eu como pessoa, né, como paciente também que posso ser, que eu acho que a gente não deve descuidar, não custa nada, é o uso da máscara, né? Eu vejo muita resistência das pessoas porque incomoda, né? Então, assim, isso é o básico, a máscara é o básico, mas me preocupa muito porque eu tenho visto por aí, eu trabalho também em Arapiraca, além de Maceió, e eu tenho visto que nos interiores, principalmente, o uso da máscara é uma coisa que está passando muito, né? Eu conheço fulano é meu vizinho e acaba negligenciando o uso da máscara. Então, além de todas as medidas de biossegurança que a gente sabe, né? De aglomeração, de reduzir o contato com mais pessoas, a máscara, ela realmente, estudos comprovam que ela ajuda muito a diminuir o risco de transmissão do vírus. A vida começa pela boca e a morte muitas vezes, nesse caso, começa pela respiração. E essas vias também aéreas da boca pode ser um grave problema. Mas no caso de emergência, consulte o seu dentista que com certeza você terá a melhor orientação para cuidar da saúde bucal. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro. É isso aí, Fernando Palmeira. Muito importante essa classe, né? Os dentistas, e também muito pertinente a entrevista para falar como eles precisaram mudar seus hábitos, as atividades de trabalho, que requer um pouco mais de cuidados com as questões de higiene e também com o fluxo de pessoas sendo atendidas nos consultórios. Isso é realmente uma questão que levanta mesmo muitas dúvidas e cria uma expectativa sobre um cenário, sobre essa profissão que é tão importante, que tem um papel relevante para todos nós. No próximo bloco, nós vamos conversar com o arquiteto Felipe Guerra, direto de Curitiba. Ele vai trazer como a tecnologia pode nos auxiliar no combate ao vírus, bactérias e germes e no aparecimento de doenças. É logo depois do intervalo, voltamos já.